Então, voltando aqui, vamos falar dos teóricos que versaram sobre qualidade e suas contribuições. Não há como não falar de Deming, é uma questão certa na tua prova. Deming vai ser considerado um dos maiores expoentes da qualidade e as ideias dele terão forte impacto no conceito de qualidade na segunda metade do século XX no mundo ocidental. Lá no Japão, as ideias de Deming já começam a ser praticadas a partir da década de 50, 60. Ainda que ele seja norte-americano, a despeito disso, ele vai iniciar seus estudos no Japão. E do Japão, esses estudos vão ganhar o mundo, principalmente com o advento da globalização na década de 80 nas organizações ocidentais. Então a visão básica de Deming e seu enfoque principal vai ser em relação ao controle de processos estatísticos. Toda vez que você pensar em Deming, você vai pensar no controle estatístico de processos. E ele vai ser o inspirador do JUZE. O que vai ser o JUZE? União dos Cientistas e Engenheiros Japoneses. Então prestem atenção, Deming é norte-americano, mas ele vai desenvolver seus estudos no Japão, na década de 50, década de 60, e ele vai ser um dos principais expoentes a influenciar o pensamento em qualidade das organizações ocidentais a partir da década de 80, na segunda metade do século. Então, ele vai atuar por meio da JUZE para que os métodos estatísticos fossem largamente aplicados na indústria japonesa. Controle estatístico de processo, que nome deve vir à mente? Deming. Não só quanto a isso, a gente tem outros pontos essenciais acerca da teoria de Deming que a gente vai estudar aqui, tá bom? Em 1950, Deming previu que dentro de 5 anos, os produtos japoneses invadiriam o mercado do mundo inteiro, os mercados do mundo inteiro, baseados nas características da mão de obra, dedicação, fé, vontade de aprender da alta administração e da aplicação da educação pela JUZE, que era essa escola que queria aplicar um método, não é, de controle estatístico de processo, que até 1970 ensinou métodos estatísticos a 14.700 engenheiros e milhares de supervisores no verdadeiro esforço de guerra para implantar a qualidade nas organizações. Olha como Deming estava correto. Em 1950 ele previu que em 5 anos os produtos japoneses invadiriam o mercado, e foi o que aconteceu. Porque eles tinham uma alta preocupação com a qualidade e eles faziam um controle milimétrico, estatístico da qualidade de acordo com os moldes de Deming dentro do JUZE, dos ensinamentos da JUZE. Então, muito importante isso para a sua prova, tá? JUZE vai ser no Japão, vai ser por meio de Deming, a aplicação de métodos de controle estatístico de processo para garantir a qualidade nas organizações. Então, ele vai sempre dar ênfase a medidores da produtividade e vai ver essas medidas de produtividade com base na estatística, tá bom? Então, coadunou o aspecto estatístico das variações do processo com o raciocínio sistêmico que caracteriza os funcionamentos das organizações. Então, ele vai aplicar métodos estatísticos considerando as organizações como sistemas. Sistemas com partes interdependentes, com subsistemas, sistemas que têm forte influência do meio, sistemas abertos, organizacionais. Olha que modernas as ideias de Deming, tá? E aí, uma ferramenta que vocês vão ter que comer com farinha ao pensar em Deming é o ciclo PDCA, ou ciclo de Deming. Só que muito importante, tá? O ciclo PDCA foi difundido por Deming, mas foi criado por um tal de Shewhart no Japão. Então, Deming vai pegar a ferramenta de Shewhart, então você pode encontrar na tua prova o nome ferramenta PDCA ou ciclo de Shewhart, ou ciclo de Deming, vai estar tudo certo. PDCA, ciclo de Deming, ciclo de Shewhart, ou ciclo de melhoria contínua, a mesma coisa. Isso vai ser baseado no Kaizen, que é uma filosofia de melhoria contínua dos processos. Segundo Deming, primeiro ponto do ciclo PDCA é o plan, planejar. Então, dentro do planejar, a gente tem que identificar qual o problema mais importante, vai colher os dados que são disponíveis, é preciso fazer novas observações, planeje um teste. Então, a gente faz diversos questionamentos para planejar, ao final a gente produz um plano de melhoria. Um plano de melhoria. Depois a gente vai executar, é a fase do faça. Busque dados, realize a mudança ou teste, de preferência em pequena escala.
que segundo Deming a gente tem que implantar de primeira escala e gradualmente para que a gente não tenha um impacto muito grande sobre as pessoas na organização. Em outras palavras, a gente vai executar o plano proposto. Daí a gente vem para a fase do check. Verifique, observe os efeitos da alteração, ou seja, a gente tem um plano, executou o plano, verifica a conformidade da execução com o plano. Depois disso a gente tem o act, a ação corretiva. Estude os resultados, o que eles nos ensinam. Podemos mudar e aí a gente gira esse ciclo constantemente, forever and ever, sem parar. Tá? A gente vai fazer o ciclo PDCA constantemente, sempre para agregar a melhoria contínua na filosofia do Kaizen. Vamos definir muito melhor aqui isso que a gente já tinha dito. Primeiro ponto do ciclo PDCA é localizar o problema e estabelecer metas, isso na fase do plano. A gente vai localizar o problema para definir as metas a serem alcançadas, metas de melhoria, metas de treinamento, metas de controle, tudo serão formulados na fase do plano. E aí a gente vai definir os métodos que permitirão atingir as metas propostas para criar um plano de ação. Uma vez que a gente tem o plano de ação, realizamos a fase do plano. Vamos executar esse plano? Vamos conduzir a execução do plano. Aí a gente faz educação e treinamento, aí a gente executa a tarefa proposta. Depois que a gente fez a fase do do, executou, vamos para a fase de controle. Verificar o atingimento da meta conforme o plano. Verificar os resultados da tarefa que for executada com base na fase do plano. Por último, temos a ação corretiva, o ACT, que é a ação para melhorar o processo, ou corrigindo o que foi de ruim, ou padronizando e normatizando para o sucesso. A gente chegou a um nível de qualidade, vamos padronizar e continuar girando o ciclo PDCA. Forever and ever. Então esse é o ciclo PDCA de Deming, baseado nas etapas do plan, do do check e act. Plan, do, check and act. Quando eu for ensinar GES Pública para vocês, a gente vai cantar a musiquinha completa do ciclo PDCA aplicado ao sistema de gestão e excelência, tá? Que ele é utilizado. Vamos ver outras aplicações aqui do PDCA. Olha o último PPA que foi do Lula, não é? No último PPA do Lula, que valeu de 2008 a 2011, a gente tinha a aplicação do ciclo PDCA dentro desse ciclo maior de gestão, de 4 anos, dentro das políticas públicas. Segundo esse PPA, a gente teria uma fase em que encontraríamos o problema ou demanda da sociedade, então isso aqui está na fase do plano, planejamento expresso em programas. Depois de achar o problema, a gente formularia o plano. Então, essas duas etapas pressupõem o plano do PDCA. Depois iríamos para a execução dos programas de governo. Aqui seria o do, execução. Para depois monitorar e avaliar esses programas. Aqui o monitoramento e a avaliação seria a fase do check. E por último, revisão dos programas que foram executados, fase do act. Então aqui, ó, eles colocaram PEAR, planejamento, execução, avaliação e revisão, que nada mais é do que PDCA. Está escrito aqui, ó, PDCA, só os inteligentes podem ver, vocês estão vendo, PDCA. Então a gente vai fazer isso de maneira cíclica, contínua, porque depois que termina o governo do Lula, vem a Dilma e faz também o quê? PDCA. Vai fazer esse ciclo de gestão dentro do pode ser, tá bom? Gente, o PDCA não é o pode ser. Pode ser o processo administrativo e o PDCA é uma ferramenta de gestão da qualidade, de melhoria contínua de processos. É diferente. O PDCA pode ser aplicado em diversos processos. Processos, macroprocessos, subprocessos, atividades, tarefa em nível micro, em nível macro. Tá? É uma ferramenta de melhoria contínua. O pode ser são as funções básicas da administração propostas pela teoria neoclássica com base nos estudos de Fayol, lá na teoria clássica, oriundos do PO3C, como a gente já estudou, tá bom? Então, Deming vai falar da conscientização do impacto da qualidade. Olha o que ele fala, como é que é a cadeia de impacto da qualidade a ser aplicada lá no Japão e que ganharia o mundo. Porque, segundo ele, em 5 anos, os produtos japoneses ganhariam o mundo e ele estava prevendo muito corretamente. Primeiro, a gente tem que fazer a melhoria da qualidade. Quando a gente melhora a qualidade, sabe o que acontece?
A gente reduz os custos da produção, aumenta a produtividade, conquista o mercado através de qualidade a custo mais baixo, permanece e aumenta os negócios, ou seja, se fixa no negócio que tem e expande esse negócio, fornece mais e melhores empregos. Vamos entender essa dinâmica de Deming aqui? Vamos pensar nos carros, na indústria automobilística. Antes, nós tínhamos como paradigma o Fordismo. Lá nos Estados Unidos, até 70, a gente tinha um Fordismo muito forte, não é? Depois, no Japão, a gente inaugura o Toyotismo, que vai ter a premissa da qualidade aí embutida. Então, essa melhoria da qualidade vai pressupor uma descentralização. E a gente vai ver, por exemplo, que lá nos Estados Unidos, os carros japoneses na década de 80 vão entrar violentamente. Ainda hoje, se você viaja para lá, você vai ver que você não vê tanto Ford, que é o carro da indústria automobilística americana. A gente vai ver mais Mitsubishi, a gente vai ver Hyundai, Toyota. Então, essas empresas orientais se lançaram primeiro nessa ideia de qualidade, nessa melhoria da qualidade, nessa descentralização da qualidade e reduziram custos drasticamente pelas vias da descentralização. Ele manda o fornecedor fazer aquilo que for melhor e ele foca no essencial, no core business. E isso aumentou a produtividade. Isso ajudou a conquistar mais mercados, a permanecer nesse mercado. Olha o que acontece. Hoje a gente tem aqui no Brasil a Hyundai se estabelecendo por meio do HB20. Eles têm um processo de qualidade que busca a satisfação do cliente. Hoje no Brasil a gente tem carros, né, na indústria aqui nacional, produzidos no Brasil, que são pouco arrojados, pouco competitivos, tudo é extra, tudo é adicional e você tem que pagar um valor muito mais alto pelo carro, por tudo que você pega a mais. Aí surge o HB20 com a nova proposta e vai mexer com a indústria automobilística aqui nacional, os carros produzidos no Brasil. Porque ele é produzido no Brasil, você vai ter aí redução do IPI, porque os importados têm IPI aumentado. Você vai ter, então, uma relação de custo-benefício muito boa, porque o carro tem um bom design, tem um bom desempenho, num preço muito mais competitivo, e a indústria tem que se mobilizar para tentar alcançar. A Toyota Etios também, ou seja, eles têm uma certa facilidade de permanecer no mercado, bem como de aumentar seus negócios, e é isso que eles estão fazendo. E fornece mais e melhores empregos. Então, essa dinâmica pensada em 1950 ainda é muito atual, tá bom? A gente ainda tem esse paradigma da qualidade que pode ser mudado, porque se a gente pensar bem, hoje em dia a Toyota tem feito diversos recalls. Isso contrapôs o modelo norte-americano de centralização, de padronização e de produção centralizada toda na organização, que foi típico do Fordismo, tá bom? Deming vai falar de 14 princípios de qualidade. Esses princípios aqui, você não tem que decorar não, se você não quiser passar na prova. Mas se você quiser, eu recomendo fortemente. São amplamente cobrados em prova os princípios de qualidade de Deming. Quais são os princípios de qualidade de Deming? Vamos falar disso no outro bloco, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. No próximo bloco a gente continua falando dos princípios de qualidade, 14 princípios de Deming, e dos demais teóricos que influenciaram o pensamento da qualidade nas organizações modernas. Até mais.